Bom dia, turminha do quarto ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que a semana tenha sido a mais tranquila possível. E hoje, na nossa aula de geografia, irei dar continuidade ao trabalho sobre as regiões brasileiras. Na última aula, vocês puderam perceber o seguinte, que o Brasil é dividido em 26 estados e mais estados. Brasília não é um estado, né? Brasília é a capital do país, certinho? E vocês também estudaram o seguinte, que lá em Brasília é a sede de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas, tia, durante a primeira unidade, você falou que aqui em Poções, ou melhor, nos municípios, também tem o poder legislativo, judiciário e executivo. Sim, em todos os lugares tem os 3 poderes, mas nós temos os 3 poderes no âmbito municipal. Então vamos lá, executivo, prefeito, legislativo, vereadores e judiciário, juízes. No estado da Bahia, lá na sedezinha, em Salvador, tá? Nós temos o governador, que é o representante do poder legislativo. Nós temos os deputados estaduais, que é legislativo, e os juízes. E na sede do nosso país, Brasília, também tem os 3 poderes. Lá em Brasília é onde mora o presidente da República, que é o representante do poder executivo. Nós temos os deputados federais e senadores, que fazem parte também dos poderes legislativo e executivo. E temos os juízes, que é do poder judiciário, tá? E todas as partes têm esses poderes. E vocês também estudaram um pouco sobre os limites. O que é limites? Limites podem ser linhas imaginárias, pontes, rios, montanhas, estradas, um objeto que separa um município de um ou estado do outro, tá? Então esses são os limites. Os limites podem ser criados pelos homens, pela natureza ou através de linhas imaginárias. O que é uma linha imaginária? Aquilo que existe no mapa para poder facilitar o deslocamento, os estudos, mas não existe realmente. Por exemplo, a NASA tira uma foto da Lua. Não vai vir pontilhados ali, tá? Porque no planeta Terra, né, o planeta Terra mesmo não tem esses pontilhados que são as linhas imaginárias, certinho? E nosso país, imenso país, ele foi dividido em 5 regiões para facilitar os estudos. E mais adiante, vocês vão perceber que antes dessa divisão atual, que foi elaborada lá para 1800 ou 1988, existiram outras divisões no território brasileiro. Então, atualmente, nosso país é dividido em 5 grandes regiões. E essas regiões, elas possuem estados. Cada estado tem sua capital e sua sigla. O que é sigla, tia? Lembra na atividadezinha de geografia lá no caderno? Tinha um mapa e tinha um círculo. Aí tinha SC. Tinha 6 letrinhas. A união de 2 letrinhas forma uma sigla. Isso facilita para saber qual é o estado. Por exemplo, eu vou enviar uma carta. Eu coloco Poções, Bahia. Talvez eu não precise escrever o nome Bahia. Só coloco a sigla, BA, tá? Então, vocês podem encontrar mapas como esse daí, que é cheio de siglas. Aí, para reconhecer cada sigla, tem que saber a qual estado ela representa, certinho? E vamos estudar as regiões. Antes de voltar aqui um pouquinho no mapa, vocês vão perceber que a maior região, o tamanho de terra, né? A maior região em extensão, ela é o norte, a região norte do país. A região norte do país possui 9 estados. E percebam que o Amazonas é um estado enorme. Só a região norte, ela ocupa quase a metade do território brasileiro. Ela é gigantesca, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, Pará. Ela é um estado que faz fronteira com essa parte azul. E essa parte azul é o Oceano Atlântico. Tocantins faz fronteira com o Pará e vai fazer fronteira com outro estado, mais do Nordeste. Tá? Amazonas faz a fronteira com Roraima e Pará. E o que tem de extraordinário nessa região? Primeiro, nós temos a maior floresta do mundo, tá? Floresta amazônica, que ela não é uma floresta totalmente brasileira. Veja só que após a Amazonas, tem uma linha assim aqui, e isso daí é uma fronteira que faz com outros países. Então existe a floresta amazônica que mais ou menos
em média, uns 6 países e ainda outros estados. Por exemplo, tem uma parte da floresta amazônica no Maranhão, que já é um estado nordestino. Então, tem a maior concentração de água doce do mundo. Temos o maior rio, né? O Rio Amazonas. É o lugar que também tem a maior concentração de povos indígenas. Segundo o último censo, o censo é o quê? Uma pesquisa realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que acontece a cada 10 anos. Então era para acontecer este ano, mas foi adiado para o ano que vem. Então, o censo, ele faz pesquisa para saber a quantidade de pessoas que existem em um país, qual é a idade dessas pessoas, se elas se declaram pretas, brancas, indígenas, pardas. E através do censo, foi totalizado o número de 896 mil indígenas. Veja só que é um número pouco, porque em 1500, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, crianças, existia mais ou menos 4,5 milhões de indígenas. Então, ao longo do tempo, esse número vem caindo. Por exemplo, uma das coisas trágicas do coronavírus é que muitas tribos irão desaparecer no país, porque os indígenas serão infectados. E como eles moram muito distantes de postos de saúde, né? Distante dos centros de medicina, então não dará tempo de diagnosticar que eles foram contaminados, então eles morrerão. Então, por exemplo, existem tribos com 40, 100 pessoas, elas irão desaparecer. E esses 896 mil indígenas, eles são distribuídos em 305 etnias. E o que é etnia, Tissu? Etnia é um grupo, né? São grupos que têm religiões diferentes, a forma de falar é diferente. Vocês viram aí na atividade de história a questão do tupi, que nós falamos palavras em tupis. Mesmo que vocês não sabiam e agora sabem, porque leram o livrinho, nós temos um dicionário riquíssimo, nós temos palavras africanas, palavras de origem tupi, palavras latinas, né? Que surge lá em Roma, no nosso vocabulário. Então essa região norte, ela, principalmente o Amazonas, é um estado que vem sendo destruído constantemente através de queimadas, derrubadas de árvores e tudo isso para o avanço da agropecuária nessa região e para a venda também de madeira de forma irregular, certo? Depois vamos para a região sul, que tem apenas 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região mais fria do país. Na aula de ciências, vocês viram que eu coloquei lá um globo e tinha assim o hemisfério sul, né? A região sul, ela fica bem distante da linha do Equador. Por isso que é um território que faz muito frio, tá? A região sul do país, ela foi povoada principalmente por imigrantes europeus que vieram para o Brasil à procura de trabalho e o governo brasileiro, já no final do período imperial, o governo Dom Pedro II, incentivou muito a vinda de imigrantes para poder embranquecer a população brasileira. É isso mesmo. O governo achava que já tinha muitas pessoas negras no país. Então buscaram imigrantes brancos, europeus, levaram para o sul do país para que pudesse acontecer uma miscigenação, mistura, né, entre povos, especificamente para clarear a pele da população. E no Rio Grande do Sul, ou melhor, o sul do país é grande produtor de uva, cria muitos suínos, né, os porcos e aves. Depois temos a região centro-oeste. Olha aí Brasília, que fica no Distrito Federal, em Goiás, a capital é Goiânia. Nessa região centro-oeste, nós temos a vegetação do cerrado. A vegetação do cerrado vocês vão citar mais adiante, mas já adianto que são aves bem pequenininhas. Eu visitei Goiânia e fiz um passeio em um parque. Por exemplo, crianças, tinha aves menores do que eu. Por exemplo, tinha aves do tamanho de vocês. E essas aves, elas são retorcidas, tá? Elas não são retinhas, né? Os troncos não são retos, né? Os galhos, eles fazem uma espécie de curva, são bem pequenininhos. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são grandes criadores de gado. São os estados que mais cria gado no país. E também grandes produtores de soja. Então, a agropecuária, a agricultura e pecuária é a base econômica desses 3 estados. E uma observação, de todas as regiões brasileiras, a única que não é banhada pelo mar é o centro-oeste. Então, se você for ao Mato Grosso e está pensando que vai tomar um banho em uma praia, lamento informar, mas vocês não irão encontrar praias lá. E o que tem? Muitas cachoeiras belíssimas, tá?
Temos a nossa querida região Nordeste, que é a segunda região mais populosa do país. Ou seja, tem muita gente morando nessa região. E Nordeste é formado de 9 estados. Nós temos aí essa distribuição: Maranhão, Ceará, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e nossa querida Bahia. Existe, até hoje, infelizmente, 2020, ainda existe um grande preconceito contra os nordestinos. Vocês sabiam? Por exemplo, no Sudeste, os nordestinos, eles sofrem com apelidos, são chamados de ignorantes, mas os nordestinos ajudaram a erguer São Paulo, que é o estado mais rico do país. E no Nordeste, a boa parte aqui, né? Melhor, todos são banhados pelo mar. O forte na economia é a questão dos lugares, né, os pontos litorâneos. Vocês lembram no início do ano que a mancha de óleo invadiu, né, algumas praias e o número de turistas diminuiu bastante. Nós temos no Nordeste o menor estado, que é Sergipe. A Bahia é um estado enorme, né? Só voltando a falar da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é a segunda maior região do tamanho, né, do país, mesmo tendo apenas 3 estados. E o Nordeste, temos Salvador. Salvador foi a primeira capital do país, tá? E a Bahia, ela é riquíssima. Por exemplo, a maior quantidade de negros fora do continente africano está na Bahia, principalmente em Salvador. Salvador foi um dos lugares que mais recebeu o número de escravos, tá? Salvador e Rio de Janeiro, porque tinham portos, essa questão de estar ligado ao mar. E essa parte azulzinha aqui toda é o Oceano Atlântico. E o Maranhão faz fronteira ali faz limite com o Tocantins. E conheçam o Nordeste, né? É muito bonito, é muito fantástico. O povo nordestino, ele tem uma força muito grande para modificar, né? Aqui o Ceará. Vocês sabiam que o Ceará foi o primeiro estado do país a acabar com a escravidão? Foi, através de um carinha que tinha o apelido de Dragão do Mar. Ok? E veja só, a Bahia, nosso estado, faz limite com quais outros estados? Quais são os estados vizinhos da Bahia? Nós temos Piauí, temos Aracaju, temos Pernambuco. Por exemplo, Irecê fica aqui no sertão da Bahia. De Irecê até Pernambuco, 12 horas de viagem de carro. E ele já tem um sotaque mais puxado para o pernambucano. Cada povo aqui, ele tem um sotaque diferente. Principalmente, por exemplo, o povo aqui do Rio Grande do Norte, ali, Paraíba, teve muita presença de holandeses. Então, juntou holandeses, africanos, indígenas. E aí vocês percebam que a cor da pele deles é um pouco diferente, né, do restante dos nordestinos. E temos a região mais rica do país, exatamente, que é a região Sudeste. Por exemplo, Minas Gerais é a região que tem a maior quantidade de municípios do país. Minas também não é banhada pelo mar. Já São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo é banhado. Tia, mas em tal lugar de São Paulo não tem mar. Sim, crianças, realmente não tem mar. Porque existem lugares que não são banhados. Por exemplo, Poções é banhada pelo mar? Não. Vocês conseguem ir em alguma praia aqui em Poções? Não. Então existem alguns pontos dos estados que não estão localizados na área litorânea, por isso que não tem praia. Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro e tal. Rio de Janeiro é a segunda capital do país. São Paulo é o estado mais rico do país. É o polo econômico, certo? E também é o lugar que tem a maior quantidade de pessoas vivendo, né? Minas é uma grande produtora de leite e seus derivados. Espírito Santo é um lugar extremamente quente e Vitória é uma das capitais mais violentas do país. E é um dos lugares que as mulheres mais correm risco de sofrer algum tipo de violência, né? E Espírito Santo tem a base econômica também na produção de petróleo, é o segundo maior produtor de petróleo. E tem o Rio de Janeiro, que é aquele lugar maravilhoso, que é o maior produtor de petróleo do país. E essas divisões do IBGE, nós temos essa divisão atual que eu mostrei para vocês, que vem aí de 1888. O que o IBGE utiliza para juntar todos os estados? Primeiro, ele leva em consideração fator econômico, fator histórico, o clima,
O clima é parecido? Faz calor em todos os lugares? Faz muito frio? Como é a vegetação? A vegetação é igual? Então, todos os estados que têm a mesma característica, vegetação igual, clima, né, as temperaturas igual, histórico, como é que elas foram fundadas, quem foram os primeiros habitantes desse local, o IBGE junta e forma um estado, tá? Então, quais são os principais fatores para se formar regiões? Fatores econômicos, economia, qual é a base da economia, o que gera dinheiro, fatores climáticos, temperatura, e fatores ligados à vegetação. Se tem as árvores semelhantes, se todos os lugares tem, por exemplo, animais em todos os lugares que pertencem à região. Mas antes dessa região, nós temos mais 4 regiões. Em 1940, o IBGE dividiu o país e percebam que as regiões têm nomes diferentes, né? Nós temos a Norte, a Centro, a Nordeste e a Oeste. E também tem um número muito pequeno de estados. Tem alguns que até não existem mais. Depois, em 1945, vai aparecer centro, vem para o centro-oeste, leste, já tem meridional, nordeste ocidental e nordeste oriental. As únicas regiões que nós temos hoje é norte, centro-oeste e sul, baseado nesse mapa. E vocês podem perceber que tem território do Acre, porque o Acre ainda não é estado. O Acre é um estado muito novinho. Em 1945, já mudou a configuração, né? Já está muito parecida com o que nós teremos atualmente. Mas mesmo assim, veja só, temos Mato Grosso, Goiás. Então, Mato Grosso do Sul ainda não existe, o Acre não existe, Rondônia não existe, Roraima não existe, Amapá não existe. Então, eles vão começar a aparecer aqui em 1970. Nós já temos o Acre já se tornou um território, tá? E já temos os nomes das regiões como hoje. Mas, no último divisão do IBGE, que é essa que eu trabalhei logo no início com vocês, já vai aparecer Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Mato Grosso se divide, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso normal. Então é isso, nossa aula. Hoje, a atividade é no livro, certo? Qualquer dúvida, estou por aqui. Saudades, um beijão e até a próxima aula. Tchau!